Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, no nosso canal Mundo Fly. Nesta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo. Então, se você é novo, galera, já vai deixando aquele like, se inscreva e também ative o sino. Vamos aqui para mais um corte, nação. Se é que passe também. Eu tenho que falar, eu tenho que fazer, né? Não, parou. Tem que passar, ué. Ó, o Flamengo tá se preparando, vai encarar o Juventude e pode ter novidades no time, Rodolfo. Classificado e motivado, a equipe rubro-negra já voltou a treinar e com foco principal na grande final da Copa do Brasil, com peças importantes que contribuíram para que o Flamengo chegasse à terceira disputa seguida. Entre eles, o Wesley, que completou 100 jogos pelo clube. Com a moral recuperada, o camisa 43 mostrou determinação em campo e um desempenho de impressionar o técnico Felipe Luiz. Com 2 gols, 3 assistências e 3 títulos, Wesley quer ainda mais e destaca que a liderança do grupo vem de um jogador. A liderança que o Gerson puxou ali na hora de chamar o time para correr pelo Bruno Henrique, e todo mundo correu e saímos felizes com a classificação. Líder e capitão do elenco rubro-negro, Gerson tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Como jogou no sacrifício na partida contra o Corinthians, o jogador se reapresentou no Ninho, mas não foi a campo. Porém, não deve preocupar para o duelo contra o Juventude. O clube já anunciou que De La Cruz desfalca a equipe após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa direita e faz tratamento. A equipe tem compromisso apenas no sábado diante do Juventude pelo Brasileirão. Mas o principal objetivo é estar pronto para a grande final da Copa do Brasil em busca do 5º título do rubro-negro. Vene Casagrande, e a situação do De La Cruz, Vene? Pois é, confirmou aquilo que todo mundo já esperava. Grave lesão que o De La Cruz sofreu novamente. Inclusive, ele recentemente voltou agora de uma lesão muscular que ele sofreu e agora ele sofre algo bem parecido, uma lesão de grau 2, ou seja, tempo indeterminado, previsão de volta, pelo menos 2 semanas ele está fora, e aí o Felipe Luiz ele vai ter que pensar em algo para poder montar a equipe para as finais da Copa do Brasil. O Alcaraz será o substituto imediato do De La Cruz e o Pulgar está suspenso para o primeiro jogo, então ele vai ter que fazer 2 mudanças no meio de campo do Flamengo. É algo a se pensar, ele vai utilizar os jogos do Campeonato Brasileiro para poder montar essa equipe e dar também, digamos assim, ritmo de jogo ao Alcaraz. Lembrando que ele acabou de chegar, tem sido muito pouco utilizado, questão de minutagem, mas é um jogador que está crescendo de produção e certamente pode dar conta do recado na ausência do De La Cruz, um jogador que não estava rendendo muito dentro de campo, fazendo um segundo semestre bem longe do primeiro semestre que ele fez com a camisa do Flamengo. Mas eu nem culpo o De La Cruz. Repito aqui, a forma como ele está sendo exigido, ele nunca foi exigido anteriormente. Se a gente for ver número de jogos, ele nunca fez tantos jogos como ele fez agora no futebol brasileiro, porque lá no futebol argentino ele jogava menos, tinha bem menos partidos para disputar. Vamos colocar no telão aqui, o choque chegou lá no Recreio dos Bandeirantes, a gente estava mostrando a situação de como está a torcida do Penharol, um fragmento da torcida do Penharol, fazendo uma baderna enorme no Recreio dos Bandeirantes, lá na praia, na altura entre o 11 e o 12, o posto. Eu gosto muito do Felipe Luiz, cara que, tá preparadíssimo para ser treinador. Isso há 1 ano atrás, cara, eu encontrei com ele no Maracanã e nós conversamos sobre isso. Cara, aí ele, tô me preparando, vou para essa, porque eu não queria nunca ser treinador. O negócio aconteceu, que eu não pude dizer não ao Kashima. Certo. Tá? Aí acabei treinador. Certo. Por causa de um momento bom que eu tive no Kashima, um momento do time estar na zona de rebaixamento e ir para 5º lugar, o presidente da federação quis que eu fosse técnico da seleção. E aí eu fiquei na seleção 4 anos, dali fui minha carreira de técnico, foram 10 anos como técnico. Mas eu paguei pela língua, sempre dizia quando jogava que não queria ser técnico, porque a vida do técnico é muito complicada. Quando é jogador, você se preocupa só contigo. Quando você é técnico, você tem que preocupar com uma comissão técnica, com programação e ver os adversários. É muita coisa, cara. É satisfação daqui, dali. E, se o seu time não ganhar, uau! É uma injeção de saco. Exatamente, cara, exatamente. É uma injeção do Felipe. Você é o maior ídolo da história do Felipe. O Felipe já falou isso abertamente milhares de vezes. Você acaba de dizer aqui que, por exemplo, não seria presidente, não seria técnico do Flamengo. Evidentemente, porque não dá para comparar ninguém com o Zico,
a história que existe no Flamengo, mas o Felipe Luiz é um cara muito identificado. Muito. Por isso vai ter cobrança e vai ter mais paciência também com o trabalho dele. Mas que dica você pode dar pro Felipe Luiz? Uma dica é que tomar as decisões por conta dele. O que ele achar, não deixe de fazer aquilo que ele pensa, que ele acha, aquilo que ele está preparado, aquilo que ele aprendeu no futebol, porque ele jogou na Europa em grandes times, trabalhou com grandes profissionais, no Brasil a mesma coisa, então ele tem tudo aquilo, e tem o que ele vê, o conhecimento dele, a competência dele. Então, meu filho, bota em prática tudo isso. Não queira agradar ninguém, porque não adianta, você vai ter, ainda mais hoje, o plantel tem 30 e poucos, vai ter nego que vai ficar de bico e tal. O importante é você ser justo, né? Ver o que está acontecendo com todo mundo, não dar preferência de preparar esse ou aquele, tá? Eu aprendi uma coisa no futebol com tantos anos, quando eu fui técnico, cara, jogava no dia do jogo. Se o jogo fosse em casa, de manhã treinava o pessoal que não está relacionado. Quem dava o treino era eu, não era auxiliar. Eu dava o treino e depois ia para o jogo. Então eu sabia como estava a condição de cada um, de todo o meu plantel. Dia seguinte do jogo, quem treinava mais era o pessoal que não jogou e tal. Quem dava o treino era eu. Então não tinha 15 auxiliares para dizer alguma coisa. Na minha comissão técnica era eu, o auxiliar, que na maioria deles foi o Edu, meu irmão, tinha o Moraci Santana, o preparador, o treinador de goleiro e mais ninguém. E a decisão era sempre sua? A decisão era minha. Cara, e ninguém chegava aqui para ir Hoje, o banco de reserva leva cartão amarelo, O nego invade o campo. Cara, não dá, toda hora vai um lá e vem um falar com o treinador. É muita informação, cara. Você não pode ter tanto auxiliar assim, porque a maioria dos treinadores conhecem de futebol. Então, para que tanto auxiliar? Auxiliar é para... Por exemplo, eu fazia minha programação toda com o Edu durante a semana, os treinamentos do jogo. Eu olhava, ele olhava também, a gente batia. Eu vi isso aqui, ele viu isso aqui. Na maioria das vezes é a mesma coisa. Dia do jogo, primeiro tempo, eles ficaram lá em cima, é melhor. No intervalo ele vinha. No jogo, quando ele saiu, e nós estávamos num momento bom de Champions League, ele via o jogo daqui, acabava o jogo, no intervalo eu ligava para ele. E aí, o que você achou? Aí ele mandava de lá, a gente conversava. Eu achei isso também, beleza e tal. E vamos lá, cara. Entendeu? As opiniões coincidiam. Agora, já imaginou, você tem um auxiliar aqui, tem outro ali, tem outro, vê os quatro, falar, vai atravessar tudo, cara. Mas o fato, assim, não digo nem de auxiliar, porque o Felipe chega agora. E o Felipe jogou com muitos desses caras que estão no elenco atual, pode dizer até que são amigos. Como separar, ou isso pode ser isso é um diferencial? Positivo ou negativo você comandar amigo? Nós tivemos com o Carpegiani, aconteceu isso com ele. Certo. Ele era o auxiliar do Dino, tinha parado de jogar há pouco tempo, foi auxiliar do Dino Sani. Dino Sani saiu, ele assumiu. E ele gostava de jogar baralho com a gente, E às vezes sair, churrasco, não sei o que lá. Quando ele entrou de técnico, nós nos reunimos, assim, aqui, tá vendo? Tá na sua mão. Clique. Tá? Você é o nosso comandante, tá? Então, acabou o jogo de baralho e não vem com esse negócio de proibir não, hein? Porque quando você jogava, então a gente vai continuar jogando lá, não entra nem na sala. Aí, problema de churrasco, não, vai com a comissão técnica, não tem papo. Agora, o que a gente vai correr para você, pode ter certeza disso. Isso pode mudar? Isso pode mudar. Isso muda. Além daquela vontade de ganhar que aquele time tinha, que nós tínhamos, a amizade que a gente tinha, mas aí veio o caso, o cara chegou um mês atrás, ele estava jogando com a gente, vamos dar mais ainda do que a gente pode dar. E foi o que aconteceu. Agora, você vê a diferença. Outro dia estavam falando aí de, e tal, o Flamengo do Jorge Jesus, viúva de Jorge Jesus, e não sei o que lá, falam mais de Jorge Jesus do que dos jogadores.
No dia 81 falou mais dos jogadores do Carpegiani. O Carpegiani foi campeão do mundo, pô. Campeão da Libertadores, campeão de brasileiro, campeão. E ninguém fala do Carpegiani. Agora, do Jorge Jesus, todo mundo fala. Por que não fala do Arrascaeta, do Gabigol, do Bruno Henrique, do Gerson, daquele pessoal todo? É um bom ponto. Mas não é. Você fala de 81, tu fala do Zico, fala do Júnior, do Leandro, do Moser, do Andrade, do Adílio, do Raul, do Tita e tal. Cara, e de 2019 falando só de Jorge Jesus. Não entenda isso, pô. É bom, cara? É bom. Fez bem o Flamengo? Fez bem. Mas os caras que jogaram lá, pô. Carpegiani saiu, a gente foi campeão brasileiro 2 vezes. Sem ele. Então, cara, o jogador é que tem que, dentro do campo, saber disso, pô. Sabe? E agora você acha que com essa mudança de comando, com a chegada do Felipe Luiz, até essas peças que não estavam sendo aproveitadas, que não estavam jogando, podem melhorar? Exemplo do próprio Gabigol? Exatamente. Agora, o que eu isento, às vezes, o Tite é desse lado. A gente tem um preparador físico maravilhoso, né? Que era o Fábio, né? É o nome, segundo nome dele, é difícil. É complicado mesmo. O Fábio. O Fábio, tá? O Fábio. Cara, agora, o que faz, às vezes, um jogador jogar mal? É a má condição física dele. E a má condição física do Flamengo é, primeiro, desgaste de jogos não é. O Flamengo esse ano talvez seja o 10º time com o número de jogos. Tem muito time com mais jogos. Botafogo, Fortaleza, tem muita gente com mais jogos. Então não foi isso. Tá? Então, você não, quando tem 9, 10 caras contundidos e mais da metade com problemas musculares, isso é erro de preparação. Ou erro da conduta do cara como profissional. Que a gente aí, não sei, não quer saber da vida de... A gente quer ver pelo que o cara joga lá. Então isso tem uma certa responsabilidade de uma comissão técnica. Tá? Você, o Pedro torceu o joelho lá na seleção, o outro rebentou o tendão de Aquiles, o outro machucou o joelho também numa torção de uma pancada, tudo bem, agora, bota a mão na coxa aqui, o outro bota a mão na coxa ali, o outro bota a mão na coxa aqui, alguma coisa tem de errado, entendeu? Então, um entendimento muscular, eu trabalhei no futebol, tive isso. Ou você está mal preparado fisicamente, ou você está exagerando fora da tua vida de profissional. E aí, com outros interesses, isso acaba sendo mostrado dentro do campo. Tá grande o vídeo, como vocês estão vendo aí, na base do improviso, na correria. Eu confesso para vocês que eu não estava programando fazer um vídeo agora. Tanto é que eu estou de camiseta, acabei de sair do SBT Sport Rio, calor danado no Rio de Janeiro. Estou a caminho do barbeiro para poder fazer a barba, cortar o cabelo, ou seja, uma correria danada, porém, vocês já viram aí com certeza nas outras redes sociais um vídeo que está viralizando do Varela. Pois é, o Varela foi detido, entre aspas, teve o carro parado no meio da confusão da torcida do Peñarol, aqui no Rio de Janeiro, o Peñarol que encara o Botafogo nessa quarta-feira pela semifinal da Libertadores, jogo esse que poderia ser o Flamengo, né? Se o Flamengo não tivesse feito a vergonha que fez diante do Peñarol e foi eliminado para a equipe uruguaia, poderia ser Flamengo e Botafogo, mas não é. E aí o Varela, envolvido nessa confusão toda aí, foi detido, vários vídeos viralizando, jogadores, torcedores revoltados pelo fato do Varela estar no meio da confusão, mas o que ele estava fazendo ali? O que aconteceu? A gente vai explicar toda a situação, o Flamengo inclusive já se manifestou e nessa nota ainda tem um outro ponto que está gerando muita polêmica, que aí eu vou trazer para vocês também, de uma confraternização dos jogadores. Mas que confraternização é essa? Confraternizar, comemorar o que exatamente?
Essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês aqui e eu vou responder essa pergunta, eu vou dar minha opinião, inclusive sobre o Varela também. Vamos lá, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like. O que eu falei na minha introdução, e vocês provavelmente já viram um vídeo do Varela no meio da confusão da torcida do Peñarol. Enfim, vou trazer tudo que eu consegui apurar sobre essa situação, pelo menos até o momento. O jogador alega que recebeu ligação de 2 amigos que estavam lá no hotel do Peñarol, que no meio da confusão pediram ajuda ao Varela, e o Varela acabou indo lá ajudar os amigos. Beleza. E aí, quando ele estava voltando, saindo do hotel, veio uma viatura na contramão, uma viatura no meio daquela confusão. Gente, tá uma confusão assim bem séria, não tá brincadeira não, é ônibus, botaram fogo em ônibus, botaram fogo em moto, e tudo começou porque uruguaios furtaram o celular dentro de uma padaria, e aí começou toda a confusão, enfim, confusão séria, com direito à tropa de choque. A polícia está tendo muito trabalho com esses uruguaios que estão aqui no Rio de Janeiro para acompanhar o jogo contra o Botafogo. E aí o Varela saindo, veio uma viatura na contramão, parou o carro dele, o Varela abaixou o vidro, tentou explicar que ele era jogador do Flamengo, que ele não estava envolvido na confusão, mas os policiais não quiseram nem saber dessa situação, mandaram ele sair do carro. O carro foi revistado porque eles poderiam desconfiar que tinha algum torcedor do Peñarol ali dentro e estava fugindo no carro do Varela, enfim. Aí teve gente filmando o Varela, entre aspas, detido, mas foi, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que falam aí na cidade de vocês, foi uma dura da polícia. A polícia para, revista para ver se tem droga, enfim. Os policiais ou não acreditaram que ele era jogador do Flamengo, ou apenas não estavam nem aí que ele é jogador do Flamengo e fizeram o serviço deles, enfim. Isso aí eu deixo para vocês avaliarem se isso deveria ser feito ou não. O fato é o seguinte, gente: o vídeo viralizando, vários vídeos viralizando, o Flamengo veio a público dizer que o jogador foi resgatar 2 amigos que estavam precisando de ajuda e que o jogador já estava a caminho de uma confraternização entre jogadores e comissão técnica do Flamengo. A minha pergunta é o seguinte, vamos lá, o Varela é super-herói? O Varela vai fazer o quê? Ajudando esses 2 amigos no meio da confusão dos torcedores do Peñarol. O Varela não trabalha na polícia, o Varela não é advogado, o Varela é apenas jogador do Flamengo. Por que que ele foi lá? É isso que eu falo, gente, para e pensa, raciocina um pouco. Ele tinha que parar e analisar que ele é uma figura extremamente pública, ele é jogador do Flamengo e tá tendo uma confusão da torcida do Peñarol, torcida essa que um dia matou de maneira covarde um torcedor do Flamengo em 2019 aqui. Já existe toda uma rivalidade. Custava ele parar e analisar e dizer, não posso ir aí, porque se eu sou visto por alguém, se um vídeo meu viraliza, eu estou ferrado com a torcida do Flamengo. Mas não, o jogador não pensou, o jogador foi lá e aconteceu o pior. E aí, segundo o Flamengo, o caso está entregue ao Marcos Braz. Marcos Braz, dirigente esse que um dia bateu num torcedor do Flamengo e mordeu a virilha desse torcedor. Olha como o Flamengo é animado. Certa vez, um dia, no meu primeiro dia de cobertura do Flamengo, uma pessoa que na ocasião trabalhava no Flamengo falou o seguinte: Venezinho, Flamengo é calmo igual a Bagdá. E é isso. Todo dia tem assunto. Aí eu falo, pra que o Varela foi lá, gente? Não tinha a menor necessidade do Varela estar naquela confusão. Ele não tinha que ter ido lá. Ele não é policial, ele não é super-herói, ele não é nada. Ele é apenas amigo desses 2 torcedores do Peñarol que supostamente estavam precisando de ajuda. E aí eu vou entrar numa outra situação aqui. No meio da nota do Flamengo, eu vejo que tem uma confraternização, a caminho de uma confraternização. E aí eu fui apurar que confraternização é essa. Sabe o que é? Um churrasco no Ninho do Urubu entre jogadores e comissão técnica do Flamengo. Confraternizar pra quê? Qual é o motivo de comemoração, gente? Se hoje o Flamengo não tivesse feito vergonha, o Flamengo hoje estaria disputando uma semifinal de Libertadores. Eles tinham que estar revoltados. Eles tinham que estar... Eu já ia falar uma palavra que eu não posso falar aqui no Twitter, aqui no YouTube. Gente, não tem o que confraternizar.
Vai confraternizar para quê? Dizer, para comemorar que está na final da Copa do Brasil, isso não é mais do que obrigação desses jogadores do Flamengo e da diretoria do Flamengo. Inclusive a Copa do Brasil, se o Flamengo for campeão, se tornará prêmio de consolação nessa temporada ridícula que o Flamengo... Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are found. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. Sometimes when you're here, I can't feel. Sairação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, galera. Mundo Flamengo, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo, né? Trazemos informações aí, a gente viu um corte que eu preparei para vocês do Zico. Também aí teve o caso aí de Varela, Vini Casagrande aí. Falou tudo aí, trouxe novidades aí sobre o caso aí que sacudiu o Mengão hoje, né?
envolvendo aí mais uma vez aí Varela aí se envolvendo em uma polêmica, né? Ele já teve ano passado aí polêmica com o próprio Gerson, né? Que já chegou a agredir ele, e agora aí ele participando aí dizendo que participou provavelmente de um evento aí dos torcedores do Peñarol. Ele nega isso de antemão, já saiu a nota oficial do Flamengo, mas pro torcedor, né, boa parte do torcedor achando aí que ele estava assim participando aí desse evento aí, e caiu muito mal para ele. Ele disse que foi só pegar um amigo, mas boa parte da torcida rubro-negra não caiu no papo de Varela aí, e as coisas para ele não ficou boa, né, que é um jogador que não tá atuando bem, já tá vacilando há muito tempo, é um jogador uruguaio, ele tem muitos laços aí já com o Peñarol, e foi envolvido nesse caso, né. Vamos ver aí o que Marcos Braz vai resolver aí junto com o Flamengo. Coisa boa não vai ser, né, vacilou feio aí a torcida rubro-negra aí. Se ele estivesse jogando bem, poderia até esquecer e deixar isso pra lá, mas é um jogador que já não tá atuando bem há um bom tempo, né? Varela aí, bom tempo aí. É um jogador hoje que tá no Flamengo só pra jogar na seleção do Uruguai, né? Porque no Flamengo em si, todas as vezes que teve oportunidade, com todos os últimos técnicos do Mengão, não mostrou aí, né, para o que veio. Essa é a verdade, não mostrou para o que veio. E o Flamengo gastando, pagando um alto salário para ele, e ele deixando a desejar. E agora com essa polêmica aí, não sei não, os dias de Varela podem estar contados aí com a camisa do Mengão.